Ubatuba, berço de nossa história. Após o descobrimento, com a chegada dos europeus a este paraíso, deu-se maior notoriedade às belezas naturais, aos povos que aqui habitavam, às suas manifestações culturais e à riqueza das tradições folclóricas. Ubatuba é um município, como ele é um dos mais antigos do estado de São Paulo, entre os 5 primeiros municípios do estado, ele tem uma história bastante, além de antiga, significativa em termos do processo de desenvolvimento não só do litoral norte, mas como de todo o estado de São Paulo. Então, aqui, a princípio, antes mesmo da cidade ter sido fundada, em 1563, nós tivemos o famoso episódio que foi a Confederação dos Tamoios, na qual foi a união de todas as tribos indígenas do litoral, e algumas, inclusive, do Planalto, na tentativa de sufocar a colonização portuguesa, já que começou a se criar um clima de instabilidade entre os índios e os portugueses, na medida em que os portugueses tentaram escravizar os nossos indígenas. A mistura de raças, a mata e o mundo náutico foi o palco ideal para a formação de um povo novo, que convivia harmoniosamente com o meio ambiente e tentava impedir que os novos tempos desfigurassem este cenário. Ele é uma mistura mesmo, essa miscigenação de índios, de brancos e negros. Os portugueses não tiveram nenhuma dúvida em se perpetuar no lugar, gerando filhos aqui. Então esse resultado, e os filhos depois tinham que se virar na convivência desse espaço que existia. E a convivência desse espaço que existia pertencia à sabedoria indígena. Por isso que nós temos muito dos índios na nossa cultura, nos nomes, em tudo que existe por aqui, na alimentação também, porque fazia parte da resistência desses primeiros que nasceram desse cruzamento, sobreviver graças ao conhecimento indígena da região. Então isso não tenha dúvida que nós somos uma mistura disso tudo. Novas técnicas foram introduzidas, outras adaptadas. Entre essas técnicas, várias edificações e fortificações foram construídas ao longo da costa brasileira. Ubatuba, novamente, já no século XVIII, tem uma participação também importante na questão com o comércio ligado via Paraty com as Minas Gerais. A região do litoral norte, Ubatuba é uma das cidades, que fazia o fornecimento de açúcar e de aguardente, a famosa pinga, para as Minas Gerais via o porto de Paraty. Com baías aproveitáveis e um porto que atendia ao progresso no decorrer do Primeiro Império, houve um incremento na economia. Desse período, nós vamos ver que a igreja, por exemplo, a nossa igreja matriz, o prédio da Fundarte, que é o chamado Casarão do Porto, as ruínas da Lagoinha, as ruínas da Praia da Lagoa, todas elas pertencem a esse período, que é o período mais expressivo da história de Ubatuba, que é o período da economia cafeeira. Pelos dados oficiais, durante vários anos, aqui saiu a principal produção cafeeira do estado. Foi o exportador número 1 da província, não sei se de todo o país até, mas por vários anos seguidos, assim, está primeiro, segundo, sempre, depois que perde para Santos essa soberania, podemos dizer assim. Mas era um porto importante, então. Para atender essa demanda, foram construídas várias fazendas situadas ao longo de nossa costa, onde ainda existem várias ruínas destas preciosas obras. A fazenda Lagoinha do então capitão Romualdo, distante do centro aproximadamente 20 quilômetros, provém de um empreendimento inovador para a época.
A fazenda possuía vasta cultura de café e cana-de-açúcar. Tinha ainda seus engenhos para beneficiar a matéria-prima ali produzida, como o açúcar mascavo e aguardente, que eram exportados para toda a Europa. A Fazenda Lagoinha, tá, é outro, também as ruínas pertencem a esse período, né? E elas têm uma das fazendas produtoras de café. E a parte baixa, onde tem as ruínas, a tradição diz, e os antigos caiçaras comprovam, né, que ali foi um ensaio de uma fábrica de vidro mesmo. Com este espírito, o capitão Romualdo planejou exportar o líquido precioso já embalado. Para isto, necessitaria de embalagens adequadas. Foi aí que ele então decidiu construir um local a qual pudesse produzir as embalagens. Teria que ser de fácil acesso e nas proximidades da casa-sede da fazenda. O lugar escolhido foi nas proximidades da praia, pois a areia extraída poderia ser usada como matéria-prima para a produção do vidro. Porque os antigos caiçaras falavam que, por isso que é importante o trabalho arqueológico ali, de escavação, para comprovar isso, falavam da quantidade de cacos de vidro que existia naquele lugar. E eu, pessoalmente, conhecia os dois buracos no sapê que serviram, segundo a tradição, serviram de local para retirada da areia, para ser levado para a produção do vidro. Desta visão, foi dado início à primeira fábrica de garrafas de vidro da América Latina, onde existem os pilares até hoje na praia da Lagoinha. Infelizmente, ela não foi concluída, mas isto aguça o imaginário de todos que visitam as ruínas da Lagoinha.